galera, mais um Pod Físio na área. Hoje aqui um convidado especial, faz tempo que eu conheço ele, de 1000 anos atrás, acho que desde 97, 98, uma coisa assim. A gente entrega a nossa idade, vai falando aqui. O cara é responsável por reconstrução articular e agora está fazendo medicina da dor. Então vai ter bastante assunto para a gente conversar. Mande as perguntas para ele. Estou aqui com o Dr. Francisco Sintra, o famoso Chicão. Fala aí, Chicão. Fala aí para a galera. Apresenta aí, Chicão. Fala à vontade aí o que você faz, sobre o seu currículo. Manda aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Francisco Sintra, também chamado de Chicão. Aliás, mais conhecido como Chicão. Eu sou formado desde 2003, fiz a residência de ortopedia, especialização em reconstrução articular, fiz meu doutorado pela Unicamp, que eu terminei em 2012, né? Tem 11 anos aí que eu terminei meu doutorado, e agora estou fazendo especialização em dor com a equipe do Hélio Zen, na GT Dor. Acho que a gente nunca pode parar de estudar, né, Fabiano? E Dr. Hélio Zen é o convidado da próxima semana, confirmado, Dr. Hélio Zen. A quarta-feira que vem, o Dr. Hélio Zen vai falar de dor. O cara é o cara que tira a dor das pessoas. Então, exatamente. É um cara top aí, Dr. Hélio Zen, grande abraço. Estamos aí semana que vem. Chicão, fala pra nós, você trabalha com artrose, como que a maioria do seu consultório que chega? Pode conversar abertamente, se você quiser falar, pode falar aí. Velho. Bom, meu consultório basicamente são pacientes depois dos 50 anos de idade, né, 50 anos para frente, e a queixa principal deles é perda de mobilidade articular, e dificuldade para caminhar, dificuldade de levar o ombro, né? Os 4 pontos onde a população tem maior taxa de artrose é coluna, joelho, quadril e ombro. Inclusive nessa frequência. E esse é um evento que a gente vê normalmente com o envelhecimento da população, a perda de mobilidade. Tem fatores genéticos também para artrose, fatores pessoais, como pessoas que estão acima do peso, alguns tipos de exercício que podem acarretar esse tipo de problema. Mas é basicamente essa a queixa do paciente. E a gente visa sempre que possível um tratamento não cirúrgico, né, dessas condições, através de fisioterapia, de medicações. Cirurgia, graças a Deus, sempre é a última opção aí. E agora a parte de medicina da dor que você está fazendo agora. Exatamente. Também, principalmente para a parte de coluna, ela ajuda muito para melhorar tanto a dor quanto a mobilidade dos pacientes. Top. E aí, Marrone, como tá aí, meu Marrone? Hugo Marrone, galera. A pessoa fala, quem é esse menino? Hugo Marrone, para quem não conhece. Marrone é o que vai falar um pouco aí do que ele está fazendo, os patrocínios. Ele que é o cara da parte de patrocinadores aí. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Chicão, né? Bem-vindo aí, obrigado pela participação, né? Boa tarde, Fá. Bom, agradecer a todo mundo que está no online, tem bastante gente aí no Instagram do Fabiano, né? No TikTok. Tem bastante gente assistindo. Quem quiser tirar dúvida, mandar pro Chicão, eu tô acompanhando aqui, tá? Então assim, a gente vai soltando as perguntas na hora, tá? E agradecer nossos patrocinadores, né, Fá? Katori Sushi, né? Que é o patrocinador. Para quem gosta de comida japonesa... É top, olha, né? Meu Deus do céu, eu tô com dificuldade de emagrecer porque eu vou no Katori, velho. Não consigo, puta é foda lá. Aqui Sabor, né? Sabor Alimentos, onde tem os molhos chipotle, o molho taste. Esse sal que é temperado aqui, cara, sensacional pra quem gosta do churrasquinho, ó. Quem tá vendo aí o sal. E a pastinha de alho, que eu acho que é a carro-chefe. Você faz aquela picanha e mete a pastinha de alho em cima. Então não tem segredo, gente, é só pedir lá, a gente vai no mercado, vai lá. Essa marca deles é a marca, até vou falar pra vocês, tem aqui Sabor, mas a marca que faz isso aqui é deles também, tá? É a marca do chefe. Então você vê a marca do chefe na prateleira, pertence aqui Sabor, então é os fabricantes dessa pasta de alho. A Faz Farma, né? A Faz Farma é do grande amigo meu, casal de grandes amigos, inclusive um parente meu, do Eduardo, da Vanessa. Fica lá próximo atrás do macro antigo macro da Santos Dumont, tá? Farmácia de qualidade, tem as promoções dele, tem os kits que eles vendem lá pronto nas prateleiras lá, a parte de cosmética é muito bom. Então só comparecer lá, falar que viu o Pod Físio, tem uns descontos lá, eles dão desconto na hora pra vocês. E depois o Hugo vai deixar o Instagram dele, sempre estão publicando o Instagram de todo mundo, nossos patrocinadores, né? Pode clicar lá também, fazer o pedido que eles fazem entrega também. Sim. E a Boutique Artesanal, né? A Boutique Artesanal é uma forma de manipulação. Os pacientes, igual o Dr. Francisco falou, precisa de um UC2, um ômega 3, vai na Boutique Artesanal, perdão, eles vão falar que é do Pod Físio ou da CAF Fisioterapia, eles vão dar 13% de desconto, é isso, né? 13% de desconto nas compras, eles fazem entrega também. Então, manipulados, Boutique Artesanal.
não manipulados, pode procurar a Fast Pharma, Fast né? Pharma, né? Então fala aí, Chicão, então você faz um cara que reconstrói as articulações, Perfeito. cara. Qual que é que você mais pega? Quadril, joelho, o que é que você pega mais? A minha casuística é mais ou menos 70% joelho, 20% quadril, 10% ombro. O ombro a gente consegue em geral resolver o problema sem cirurgias assim, para os casos de artrose, né? Com um pouco mais de facilidade. Agora quadril e joelho em geral, quando chega naquela fase final em que o paciente já tem uma perda de mobilidade muito grande, uma artrose muito severa, infelizmente a opção passa a ser artroplastia, né? E faz a prótese. E a intenção da prótese é tirar a dor, né, primeira coisa, e já dá qualidade de vida pessoa, o cara sai andando do hospital. Exatamente. Hoje em dia a tecnologia melhorou muito, né? A grande maioria dos meus pacientes operam e vão embora no dia seguinte para casa. Não é uma cirurgia tão dolorosa como já foi. Hoje em dia, com o advento dos bloqueios, com as anestesias multimodais, a quantidade de dor que o paciente tem no pós-operatório é bem menor. Assim, o tempo de reabilitação ele ainda é um pouco longo, por volta de 3 meses assim, para o paciente estar 100% reabilitado, e a fisioterapia ela faz um grande papel nesse ponto aí, né? E assim, Chicão, a gente mais vê, a gente que pega a fisioterapia pós-operatória, é os pacientes que vêm muito do sedentarismo, né? Isso dificulta muito a reabilitação pós. O cara já vem sem massa muscular, o cara já vem debilitado funcionalmente, né? Então, eu acho que uma dica para o pessoal, acho que fazer um fortalecimento. Mas acho que é para todo mundo. A senhora faz alguma coisa? Eu trabalho em casa. Gente, trabalhar em casa não é fazer fortalecimento. Exatamente. O que você fala disso aí? A fisioterapia pré-operatória ela é muito importante. Não a fisioterapia, mas um treino de exercício físico pré-operatório, se possível, administrado por um fisioterapeuta, porque eles vão fazer aumento da massa muscular pré-operatória, vão ensinar como faz para andar com andador ou com muleta, que vai ser fundamental no pós-operatório. Quando o paciente ele já vai treinado para a cirurgia, em geral, a reabilitação dele é mais rápida. E a fisioterapia já provou nesse ponto ser um grande aliado para a reabilitação dos pacientes. Você está pegando bastante lá? Como tá as coisas lá na cidade de Paulínia? Paulínia é uma cidade que muita gente vem para Campinas, né? Acaba tratando, né? E mesmo porque a parte dos médicos, a maioria é tudo daqui, né? Mas assim, a questão de artrose, prótese, quadril, joelho, é o que o Chicão falou, né? A questão assim, o pré-operatório é muito importante, né? Eu tô com um caso lá que ele não fez o pré-operatório do LCA, cara, ele tá com uma inibição artrogênica do quadríceps, né? Pra quem não sabe, inibição artrogênica do quadríceps é a quase incapacidade do paciente de contrair a coxa. Então assim, ele demorou muito tempo. Agora que ele está conseguindo recrutar mais fibra, então assim, é o que o Chicão falou, não fez um trabalho pré, né, e infelizmente teve que ir de urgência mesmo, e aí a complicação acaba sendo essa, né, pode acontecer também na prótese de quadril, prótese de joelho, né. É que eu falo para todo mundo, né, todo mundo que tem um processo inflamatório que gera edema, a chance de inibição é muito grande, né, isso aí bater chover no molhado, como o pessoal fala, né? Então, gente, teve algum processo inflamatório, sentiu a dificuldade da musculatura, tô minhas pernas cansadas, minha perna um pouco sem força, procura um ortopedista, procura um físico, vai conversar. Até mesmo está na academia, não consegue fazer força, fala para o educador físico, que é um parceiro nosso também, de indicar algum lugar para você ir, para você verificar outra coisa. E quanto mais tempo você demora, igual o falou, mas as complicações vêm, né? O cara demora demora. Nossa, ele tá na 8ª semana agora que ele tá conseguindo recrutar, cara. 8 semanas, 2 meses, 2 meses, né? Que ele demorou muito, né, pra conseguir. E ele é disciplinado, só que assim, ele ficou 1 mês e 14 dias sem pisar no chão. Ele teve lesão associada do cruzado com flap do menisco, né? E aí ele não conseguia ficar andando. E aí até liberar tudo, ele não conseguia, não fez nada. E aí quando ele fez, realmente, a complicação apareceu, né? De inibição artrogênica de quadríceps dele. Perfeito. E o legal, aproveitar o Dr. Francisco aqui, que ensinar o tipo de artrose, né, Chicão? Tem vários tipos de artrose, né? Tem o grau 1, grau 2, grau 3. Fala um pouco pra galera conhecer. Agora vem aquele laudo da ressonância, grau 1 da minha artrose. O que é grau 1, o que é grau 2, grau 3? Existe, na verdade, 2 classificações. A radiográfica, que no quadril a gente usa de Tones, no joelho a gente usa Alba. E existe a classificação de perda de cartilagem, que normalmente é feita por Alter Bridge. Elas têm são bem diferentes uma das outras. Assim. A
A Alter Bridge, ela basicamente ela vai avaliar o quanto de perda de cartilagem que você vai ter, enquanto que a Alba e a Tones ela vai avaliar a perda de cartilagem associada à deformidade óssea também. Então muitas vezes você olha lá um Alter Bridge 4, mas quando você vai ver a classificação de Alba ou Tones é 1 ou 2. Então você tem que olhar a classificação conforme a queixa do paciente, né? Em geral, tanto para o quadril quanto para o joelho, as artroses mais leves, que seria o Tones 1 ou Alba 1 e 2, normalmente não são cirúrgicas. O tratamento conservador, com exercícios de fortalecimento muscular, com perda de peso, com medicamentos, em geral, a gente consegue controlar a dor do paciente para que ele tenha uma vida bem saudável, uma vida com boa qualidade. E desses todos, o mais importante que tem saído nos últimos artigos é que a ganho de massa muscular ele é o mais importante. Mais do que qualquer medicação, mais do que qualquer outro tipo de tratamento. E nesse ponto a fisioterapia ajuda muito. Pessoal, quando ele fala de ganho de massa muscular, ganhar músculo, é trabalhar a musculação direcionada, com ângulos de proteção para a sua articulação, que não vai aumentar a sua lesão, não é sair fazendo qualquer coisa por aí. Então, aprendam a fazer o primeiro processo de reabilitação, aí depois segue na academia com um educador físico. Inicialmente depois com um educador físico, né? Perfeito. E também fazer o caminho inverso, né? Porque às vezes é esse o maior problema. A pessoa tá com dor e continua treinando, com dor e fica insistindo. Aí quando ela realmente resolve procurar, né, Chicão, aí já tá num processo que nem você falou. Se tivesse procurado logo no começo, grau 1, grau 2, isso daqui é conservador. Quando chega e fala, mas eu tenho que operar, faz 3, 4 anos você tá fazendo isso daqui, correndo, né, fazendo um monte de coisa com dor e não procura uma ajuda médica, né? Perfeito. Falando em correr, né, tá pegando muito corredor, Chicão? Como tá? E isso aí tá gerando o que na galera, esses corredores aí? Bom, primeiro, bastante fratura por estresse, a gente tem visto. Eu mesmo tive uma em 2020, o Fabiano me ajudou na reabilitação na época. A gente tem visto também muita lesão no menisco associada à corrida. Alguns pacientes com lesão de cartilagem, mas já não é tão frequente. Mas fratura por estresse tem aparecido muito. Acho que corrida inadequada é a principal causa, né? A maneira como a pessoa corre, tênis inadequado. Né? Lembrar que o tênis tem que ser adequado para a corrida, não é qualquer tênis que você pode utilizar. E essas lesões em corrida elas têm ficado bem frequentes no consultório. A gente tem visto com bastante, um número cada vez mais maior mesmo no nosso consultório, né? E aí tem casos que parte para cirurgia, tem casos que é conservador. A fratura por estresse, a grande maioria é conservador, né? Eu não sei no quadril, que muitas vezes você precisa operar, no joelho é muito raro, tem indicação cirúrgica. Agora, a lesão de menisco, ela infelizmente acaba indo para cirurgia se não foi feita uma preparação adequada, né? Isso aí que o pessoal não treina, sai para correr de qualquer jeito, vamos começar a correr, né? Promessa de ano novo, né? Que a doutora Cíntia falou, né? É muito fácil se machucar correndo, não pela corrida em si, mas porque você começa a correr e de repente você já está fazendo 5, aí você quer partir para 7, porque é rápida, né? Progressão muito rápida. Porém, é o que o doutor Chicão falou. A pessoa às vezes vai com calçado inadequado, progride mal, né? Começa a correr 5 hoje, amanhã já está correndo 10, dobrou, né? Entra essa questão de não se preocupar com uma força muscular, né? Só sai correndo na rua, esquece de fazer o principal, que é um ganho de força, né? Lembrando, né? As pessoas não têm noção, mas a cada quilômetro dá mais ou menos uma média de 1000 passos, né? Então são 1000 saltos, né? Uma passada por um lado. São 1000 quicadas. Exato. Entendeu? Então assim, e é o peso corporal inteiro, em uma perna só, entendeu? Então o pessoal não imagina o quanto de sobrecarga que tem, né, uma corrida. E na verdade cada quicada ela corresponde 2 a 3 vezes o seu peso corporal. Exato. Então quer dizer, tá vendo, cara? Então tem que ter um preparo. A gente fala que tem 2 tipos de estabilizadores, dinâmicos e estáticos, né? Exatamente. Você perdeu um ou outro, automaticamente sobrecarregar a sua articulação. Uma coisa vai pagar o preço quando você tiver com uma sobrecarga muscular. Acho que agora uma coisa que assusta muito, que a gente chega a escutar em consultório aqui, né? O médico me indicou uma prótese. E agora? Faço ou não faço? Explica o que é uma prótese, acho que é a melhor forma de o pessoal saber, um conceito mais popular dizendo. O que é uma prótese? O que faz uma prótese de joelho, uma prótese de quadril? Que eu sei que a prótese de quadril foi um negócio, uma coisa mais aceitada ortopedicamente nos últimos tempos, né? Que é uma coisa que encaixou perfeito, né? Sim. Então, o que é isso, Chico?
Bom, nós temos dois termos que eles se confundem muito, que é a órtese e prótese. Órtese, na verdade, é alguma coisa que auxilia a articulação, e prótese é o que substitui a articulação. Eles pensam que você vai cortar o pé e vai colocar um plástico, né? Exato. O cone na perna. Não é isso. Então a prótese basicamente é algo que substitui alguma parte do membro. Quando o paciente é um amputado, por exemplo, você usa uma prótese externa. E nós temos as próteses internas, que nós temos hoje prótese de joelho, prótese de quadril, tornozelo, punho, cabeça de rádio, úmero proximal, próteses de disco para pacientes que têm doença discal. Então qualquer coisa que substitui vira uma prótese. A primeira prótese que foi desenvolvida foi a de quadril. As próteses tipo parcial para fratura de colo, nós temos desde 1950 que foram desenvolvidas, então nós temos aí mais de 70 anos de estudo com isso. E a prótese de quadril a gente considera como se fosse a mãe das artroplastias. É impressionante que muitas vezes você vê cirurgias que foram feitas com algum erro técnico, o paciente extremamente satisfeito com o resultado, e mesmo assim com uma durabilidade alta. A prótese de quadril realmente ela resolve, assim, tanto em termos de dor quanto em termos de função, por volta de 97% a 98% da função do quadril normal. O paciente simplesmente não sente que tem algo lá dentro. A prótese de joelho ela já tem um resultado bem pior, infelizmente. A gente considera que, na melhor das hipóteses, vai se restaurar algo por volta de 85% da função do joelho normal. Aqui já é um número assim, se tiver dor... Já é uma boa coisa, mas, por exemplo, quando você opera um paciente com artrose de joelho em umas fases mais iniciais, por exemplo, grau 2 ou até grau 3, muitas vezes o salto de melhora que o paciente tem ele não é tão grande e o paciente não fica satisfeito. Tanto é que na prótese de joelho existe mais ou menos por volta de 10 a 15% de pacientes insatisfeitos com o resultado da prótese. Então a gente já fala que a prótese de joelho é a sogra das próteses, né? Enquanto você está tratando ela bem, o paciente fica bem, se der alguma coisa errada já passa a não gostar de você, né? Até porque tem limitação de movimento, exatamente. Né? Se o cara quer agachar, não consegue. Não consegue, exatamente. Um joelho normal muitas vezes chega a 150 graus, a prótese quando chega em 120 você já considera um resultado ótimo. Assim. A prótese de ombro já é um resultado muito pior, né? Quem não lembra do Jô Soares, o grau de movimento que a prótese de ombro permite é muito baixo. Então, normalmente recupera-se por volta de 50% a 60% da função do ombro normal, né? E as próteses de tornozelo, elas estão aí no meio termo também, por volta de 60% a 70% de bom resultado. É a menor indicação, né? Então, realmente o quadril é o que nós temos melhores de prótese. E as de cotovelo foi um desastre. Foi. As de cotovelo? Cotovelo é um desastre, tanto é que ainda não saiu muito bem no papel. Ainda tem pouquíssima gente que faz, uma indicação muito precisa. Prótese de cabeça de rádio que eu peguei, cara, os resultados não foram... O paciente fica com um movimento ruim. O cara acaba arrancando depois. Você lembra o caso lá do menino que fraturou os dois punhos e os dois cotovelos? Ele estava andando de bike, ele foi saltar e aí na hora que saltou, a bike escapou dele, ele caiu, ele fraturou. Cara, ele fraturou, acho que o olecra, cara, ele teve que substituir tudo, cara. Assim, só que não. Aí ele não fazia nem isso aqui, ó, tipo de supinação, entendeu? Ficou assim, né? Quase vira um vendedor de gravata, né? O cotovelo fica fixo. Ficava assim. Vendedor de gravata. Ou de pano de chão lá. Vendendo semáforo. Não, mas é que eu falo, é bom explicar porque o pessoal assusta, né? Pô, eu cheguei lá, tô com artrose, o cara indicou uma prótese. Então isso aí é para saber um pouco o que é uma prótese, um pouco o termo vulgar, a prótese que se encaixa melhor, a prótese... Na verdade, galera, a prótese é naquele caso extremo, que o pessoal, você tá com dor limitante, né? Que você não aguenta mais aquela dor, você vai dormir, você tem dor, você vai acordar, você tem dor, você vai andar, você tem dor. Aí a prótese vai te aliviar os seus sintomas, vai te dar... não consegue, né? Muitas vezes, por exemplo, a pessoa não consegue sentar na cadeira, né? Não tem flexão de quadril, pô, uma prótese resolve, entendeu? Resolve. Bem indicada, né? Um trabalho bem feito pré, né? E a prótese de quadril, principalmente para a mulher, ela muda muito a vida dela, porque a mulher, quando está com uma artrose muito severa, muitas vezes não consegue nem ter abertura de perna para fazer uma higiene pessoal, né? Então, a prótese de quadril para a mulher, ela tem um resultado, assim, fantástico mesmo. Cara, aí tá vendo? A mulher tem medo aí, tá esperando alguma coisa, aí tá vendo? Já dá uma luz no fim do túnel aí. Chicão, mas assim, é legal falar das partes boas. Só que o legado não vem das partes ruins, né? Pois é. O que é a parte ruim da prótese, cara? Aquele cara falando, se eu fizer uma prótese, vai ficar super bem. Mas pode acontecer isso. Infelizmente, prótese, ela tem data de vida útil, né? Um dos meus chefes, ele sempre falava, que me ensinou,
O Dr. Paulo Alencar ele falava que prótese é um casamento com data marcada para o divórcio. A gente não sabe quando que ela vai soltar do osso, quando ela vai quebrar, quando ela vai gastar, mas que vai acontecer. Em média, por volta de 1% ao ano, né? Hoje, com as próteses mais modernas, a de quadril nós estamos chegando em 85%, 87% de sobrevida em 20 anos. O joelho até um pouco maior. As próteses de joelho, temos próteses hoje com 20 anos aí com 92%, 93% de sobrevida. Assim. As próteses de joelho, por incrível que pareça, apesar de elas terem em termos de satisfação um pouco menor, elas têm um tempo de sobrevida superior às próteses de quadril, né? Então assim, ela pode quebrar, pode gastar, pode soltar do osso e a mais temida das complicações é a infecção de prótese. Essa é, quando acontece, tira o sono da gente. O paciente muitas vezes tem que ficar meses tomando antibiótico, muitas vezes tem que ficar 6 meses tomando antibiótico. Até tirar a prótese, quando não resolve. Em alguns casos, quando você não consegue curar a infecção, você tem que tirar a prótese. Infelizmente, forma-se uma estrutura chamada de biofilme, em que a prótese gruda no osso e o antibiótico não chega na prótese. Então a única maneira de você remover a bactéria é removendo a prótese junto. E muitas vezes não dá para trocar a prótese no mesmo tempo. Então você retira a prótese, coloca um espaçador, o paciente fica muitas vezes 3 meses de cadeira de rodas para poder implantar uma nova prótese. Então essa é a complicação que nós, como ortopedistas que realizamos as reconstruções articulares, que nós temos mais medo. E o maior problema, quando você vai recolocar a nova prótese, o resultado já não costuma ser tão bom. O paciente em geral já tem uma perda de massa muscular ali pela própria infecção e o resultado funcional, né? Sem falar isso. O resultado funcional da prótese, infelizmente, ele deixa muito a desejar após a infecção. Graças a Deus que essa taxa é bem baixa, né? É 1 a 2% no máximo. Temos doenças que têm mais chance de causar isso, como diabetes, as doenças reumáticas, como lúpus, artrite reumatoide. Obesidade, hoje em dia tem se falado muito sobre isso. Tem trabalhos atualmente que estão até recomendando fazer a bariátrica antes da prótese, tanto de quadril quanto de joelho. Só em termos de números, a taxa de infecção, por exemplo, para um obeso grau 3, ela salta de 2% para quase 8%. Mas é porque, então, não sei, é uma dúvida minha, é porque entraria as comorbidades, diabetes, hipertensão, sim, tudo vai favorecer o obeso a ter mais infecções. É que é difícil você fazer um trabalho hoje de um obeso que não tem comorbidade e vai fazer prótese. O número de pessoas é muito pequeno. Então, assim, lógico, a obesidade, mais o diabetes, mais a pressão alta, né? Então, tudo isso gera realmente um aumento do risco de infecção. Você já pegou a infecção? Eu peguei do caso aqui, grau extremo. O primeiro paciente que eu fui atender foi exatamente isso. Ele fez uma prótese, infeccionou. Aí, né, ficou um tempinho até marcar a nova cirurgia para retirada de prótese. Ele tirou, ele ficou com o espaçador. Ele foi fazer a segunda. Na segunda, infeccionou de novo, cara. Acabou. Aí ele voltou, colocou um novo espaçador. Ele foi para a terceira, só que aí o problema é que ele já estava de novo, né, com tanta infecção, perda de massa óssea. Aí o médico optou por deixar o espaçador como artrodese, cara. Porque assim, não tinha mais massa óssea, ele correu tudo. Tanto pelas cirurgias e também até pela raspagem, né, que foi feita quando... curetagem. Cada troca ele perdeu uma massa muito grande. Aí eles optaram por deixar o espaçador mesmo. Em casos assim de infecção muito severa, que você faz até aquelas próteses de tumor, que você substitui ele muitas vezes 20, 30 centímetros do seu osso lá com umas próteses que são grandes e são pesadas. E com a própria perda ligamentar e muscular, o paciente tem muita dificuldade para andar, né? Tumor ósseo, Luciano Reganinho, eu espero ser a sua presença aqui, né? É um tema legal, o pessoal tem medo, talvez se assuste com o nome, né? Mas também tem tumor que é removível e não é um tumor que pode indicar uma prótese, alguma coisa, né? Então é um tema legal de a gente debater aqui, tumor ósseo. Aí vamos tentar trazer o Luciano. Ou outro da área, porque eu sei que tem o Maurício também, né? Maurício Tiver. Mas esses caras são mais ocupados. Carlos Anacilo, tem bastante gente boa aí na cidade aí. Tem. Então, aí tem a próxima infecção, vamos falar. Você faz trauma também, né? Com as fraturas. Faço trauma. O Chico faz trauma. E agora o Chico entrou numa área nova, galera. A área da dor. Como você está vendo essa área da dor? Ela está crescendo muito, tanto com dor crônica, Chico, dor aguda. O que você está vendo agora? Que sensibilização central, que a gente conversou outro dia, você mandou uns slides para mim. Eu tenho na verdade faz desde 2018 que eu estou me interessando por essa área, principalmente para ajudar os pacientes que chegam lá no consultório, que muitas vezes é um caso que ele já tem um desgaste ou tem alguma doença neurodegenerativa, e
infelizmente, nos últimos 15 anos, assim, não havia uma boa solução para esses pacientes. São pacientes que eles sofrem demais, têm dificuldade para dormir, muitos deles entram em depressão aí pelo próprio quadro da dor. E os últimos anos tem aparecido muita opção terapêutica, tanto com medicamentos quanto com procedimentos simples para controle da dor. E eu tenho estudado bastante. Em 2019 fiz o curso de ultrassom, comecei a estudar por conta os bloqueios e mais recentemente eu estou começando com o Hélio Zen a fazer especialização em dor. E apareceu muita coisa. O que os estudos demonstram é que por volta de 70% dos pacientes que têm dor crônica foi uma dor aguda maltratada. Se tivesse feito um tratamento adequado no início, o paciente não teria desenvolvido a dor crônica. E só para deixar a definição de dor crônica, é uma dor que ela tem mais de 3 meses de evolução e que normalmente você já não tem uma lesão anatômica causando ela. Então aquela lesão inicial ela sumiu, porém a sequela que se deixou foi uma dor crônica. A gente vê isso muito em coluna, né? Pacientes, por exemplo, que trataram hernia de disco inadequadamente e ficam muitas vezes com dor radicular crônica, muitas vezes a hernia até desapareceu. Quantos casos que você não pegou um paciente com uma hernia 2 anos atrás, o paciente fez uma ressonância, continua a dor, se repete a ressonância depois de 2 anos, a hernia desapareceu e a dor continua. Né? Uma dor radiculopática crônica. E tem muita opção terapêutica. E a gente também aprende a inibir a dor crônica, né? Nesse curso aí que a gente está fazendo, com bloqueios, com medicações. Inclusive na parte de artroplastia, boa parte desses pacientes que ficam insatisfeitos com o resultado da prótese são pacientes que desenvolveram dor crônica após a cirurgia, ou por uma lesão neurológica que não foi identificada, alguma distrofia. E nós temos hoje medicamentos para evitar disso acontecer. Então, por exemplo, todo paciente que vai realizar a prótese, a gente costuma já entrar com a pregabalina, normalmente 15 a 20 dias antes da cirurgia. Se antes era uma visão do medicamento, você fala, puta, passar pregabalina no paciente. Exatamente. Né? Você fala, o paciente vai ter tontura, vai ter desequilíbrio, nada. Isso aí provoca diminuir a chance de dor crônica pós-operatória. Além da anestesia, que muitas vezes você faz anestesia geral ou uma hack, faz o bloqueio do nervo periférico, anestesia dentro do campo, entra com medicações fortes para o pós-operatório e, principal, começar a mexer rápido o membro no pós-operatório. Eu lembro que quando a gente começou a fazer prótese em 2004, principalmente as próteses de joelho, a gente deixava o paciente 3 dias deitado, sem poder mexer. Nossa. E isso aí já cai por terra. Se você puder colocar o paciente para andar assim, no dia seguinte ou até no mesmo dia, é a melhor coisa que tem. Já diminui a trombose, diminui a chance de ele fazer alguma atrofia muscular. Então a reabilitação acelerada é um dos principais fatores para evitar a dor crônica no pós-operatório. Cara, e pra gente, cara, é uma ferramenta pra gente essencial, né, cara? O cara que trabalha com dor crônica, com bloqueio, com... Pô, se o cara chega e tem dor na coluna, procura lá que ele vai te fazer um bloqueio na coluna e vai te amenizar a sua dor, você pode tratar, é uma mão na roda, né, cara? Porque o cara vem sem dor, a gente pode fortalecer já. O cara vem com dor, tem medo de fazer exercício, a cinesiofobia. Então, cara, pra mim, cara, o Hélio aí manda alguns pacientes, pra mim, cara, é sensacional. E o bloqueio tá ajudando muito. Eu caminho vários pacientes pra fazer bloqueio, essas coisas, porque, cara, se envolve de uma forma que é sensacional. Você pega pacientes, por exemplo, com sacroileite, que é uma das doenças ortopédicas mais difíceis de tratar, tanto na nossa parte quanto a fisioterápica. Né? Você faz um bloqueio, muitas vezes o paciente fica 1 ano sem dor. É melhor do que tomando remédio todo dia, é um procedimento simples, com uma agulha, né? E o resultado é muito bom. Chicão, lá no seu curso de dor, na pós-graduação que você está fazendo, provavelmente se fala muito de exame de imagem, né? Eu tenho uma teoria que essas dor crônica veio pelo aumento do pedido de exame de imagem. Eu não sei se você tem isso. Igual eu falo, porque o exame de imagem, você tem uma hérnia, o cara bota na cabeça que ele tem aquela merda daquela hérnia e nunca mais tira isso da cabeça, talvez a sensibilização por... Existe isso. Sim, isso existe. A gente sabe que boa parte dos pacientes que têm dor crônica há uma sensibilização central mesmo da dor. O paciente acaba achando que está com alguma sequela para o resto da vida e ele acaba não fazendo exercício, acaba não indo se movimentar, isso causa atrofia muscular, aumento da obesidade. Muitas vezes você tem um quadro de depressão associada que piora a dor crônica. E é complicado, principalmente na coluna. Se você pega hoje estudos, pessoas com 50 anos de idade assintomáticos, você tem quase 30% de pacientes que têm alguma hernia de disco. Não, foi feito trabalho, né? Acho que não sei se eu lembro se foi feito em Washington, em Boston, não estou lembrado, não lembro onde foi feito na universidade. Eles pegaram 5 mil trabalhadores braçais, desses 5 mil, 83% apresentam alteração. Alteração degenerativa. Porém,
Nem todos tinham dor. Nem todos tinham dor. Eu pego minha própria coluna cervical. Acabei fazendo uma ressonância no passado porque eu peguei Covid e fiquei com uma tontura durante um tempo e tive que fazer. A minha ressonância da cervical é uma coisa horrorosa. Você até chora, né? Não, nem faz da minha, porque eu tenho certeza que foi pelos anos de judô. Dos 8 níveis eu tô com 5 hernia de disco. Eu não tenho dor nenhuma. Né? Então, você está muscularmente. Exatamente. É um negócio interessante. Então é difícil, é que é importante nunca tratar o exame, você sempre tratar o paciente. Perfeito. E sempre buscar realmente o exame físico, ver se o exame físico bate com o exame de imagem. Vai virar corte, né? Isso é uma coisa que é importante. Né? O que você acha, João? Fala aí. É exatamente isso, né? Que nem assim, a imagem, ela não é tão mandatória, né? E é igual o que o Chico falou. Muitos pacientes que têm alguma sensibilização central, é exatamente isso que você falou também. Eu tenho uma hernia de disco, não... vamos fazer exercício? Não posso, porque eu tenho hernia de disco. Mas aí a pessoa fala assim, como às vezes é um paradigma, né? Aquela senhorinha fala, não posso fortalecer, porque eu tenho hernia de disco. Mas o que ela faz em casa? Ela limpa a casa. Pô, ela limpa, ela fica abaixando, fica o tempo todo. Aí ela acha que... no colo. Aí a dor é da onde? Da hérnia, né? A mulher que, muitas vezes assim, mulher que trabalha com faxina, né? Ela trabalha com faxina, sei lá, 8 horas. Aí ela chega em casa, em vez dela descansar, ela faz o quê? Faxina de novo. Aí ela fala, pô, eu tô com dor. Porque eu tô com uma hérnia. Aí o que você falou, quer afastar, entendeu? Porque o meu trabalho é o problema, não é o que ela faz em casa. Sim. É falta de exercício, né? Então, assim, é bem complicado mesmo, assim, essa parte que a pessoa associa muito mais a imagem, né, do que necessariamente a parte clínica. Guarda, né? Eu vejo o pessoal guardando, o pessoal fala, eu faço avaliação e fala, traga seus exames. Eu mudei meu jeito de falar. Eu falei, traga seus exames recentes. Cara, vinha pilha de exame aqui, velho. Acho que é 2004. Eu tenho uma hernia desde 2004. Mas gente, minha senhora, 2004 já foi. O exame nem vale mais. Agora, o exame, eu até brinco, esse exame aqui agora era de chapa, né? Era filme, né? Filme, né? Fala, você serve só pra ver eclipse agora, porque não serve pra nada. Serve pra nada. Passou de 2 anos, pode jogar fora o exame, né? Então você vê, eu acho que é o que eu falo, tá evoluindo as coisas, né? Eu acho que a ciência evolui, a gente tem que evoluir também, porque se a gente ficar para trás, igual antigamente, operava uma hernia de disco, tinha que falar, fica aquela tábua reta na cama e não levanta. Isso é um absurdo, né? Não era, antigamente? Tinha que mandar pro quarto, cara, você mandar pro quarto e antes de pegar a cama, já sair da mesa de cirurgia, tinha que colocar uma tábua debaixo do colchão, pro colchão não fazer isso. Nossa! Eu trabalhava no transporte da PUC lá, e eu fazia isso. O paciente não podia nem ficar de lado. Não podia ficar de lado, tinha que ficar na cama reta. Colocava o colchão em cima da tábua, então o colchão não mexia. E o cara ficava lá por tempo, sem mexer, cara. Absurdo, né? Assim, não, você vê como evolui, né? Sim. E o paciente, aí você falava, até uma época, acho que a Neuro estava operando lá, e falou assim, precisa da cama do paciente com a tábua. Eu fui e não tinha tábua. Eles não tiraram o paciente da mesa de anestesia até arrumar a tábua, cara. Caramba. E sendo que a mesa de anestesia mexe para um lado e para o outro, velho. Não, as coisas. A hora que você passar o cara para a cama, você mexe no cara. Não, é os negócios que evoluem, né, cara? Igual ele falou. Sair do hospital, cara, pós de quadril, o cara pode ser embora andando. Mas eu acho que até o Chico falou, né? Eu não sei pra medicina, mas pra gente começou lá em 2014, né? Essa difusão maior sobre dor crônica, né? Na fisioterapia. Foi quando nós, 2012, 13, a gente já trabalhava junto. A gente já tinha, né? Ouvia muito sobre bloqueio diagnóstico, bloqueio, né? Que aí tem uma experiência que é singular, exatamente. Né? Aí tem uma experiência que o Fabrício acho que foi um dos pioneiros. Então, mas nós tínhamos o contato, mas assim, quantos fisioterapeutas... Foi em 2014 que começaram a ter os primeiros mas agora que estão começando a ter com isso, né? Para muitos fisioterapeutas isso é novidade ainda. Sim. Principalmente a galera que saiu da pandemia, que nem sabe. Não sabe, né? E é legal o conceito novo, né? Que assim, você pode ter dor sem uma lesão associada. Porque ainda é muito comum, né? A IASP fala muito isso. Tentaram, né, mudar a nomenclatura. É com lesão, aí possível lesão, aí colocaram com ou sem lesão. Mudaram. Não, mas agora é ainda difícil. A IASP não conseguiu chegar no consenso do que é. Você pega o paciente, eu tô com a dor no posterior de coxa. Aí vai lá fazer doação, não dá nada. Fazer ressonância, não dá nada.
Cara, tem várias coisas que você pode associar, mas aí você vai jogar com a sensibilização, vai cair naquela base, exercício adequado, fortalecer. Reabilitar a musculatura. Reabilitar a musculatura. Sim. Porque aí vai sensibilizando, aumenta a circulação local, aquela coisa toda, fisiologia. Eu não vou dar aula de fisiologia agora aqui não, porque vai ficar o dia inteiro, né? Senão fica chato também. Fica chato falar de fisiologia aqui. Chicão, mas e aí? O Chicão falou um pouco da vida dele. O Chicão foi judoca, né, Chicão? Foi judoca. Campeão da intermédia, velho. Fui na pré-intermédia. Na intermédia a gente chegou em terceiro lugar, foi nossa melhor colocação aí. Foi uma pena aí. Treinava judô, eu conheci o Chicão treinando judô na época de Concórdia, Germanos. Então ele treinava lá na Ômega. Então foi uma fase boa. Eu, na verdade, eu desanimei do judô em 2006, quando eu tive uma lesão no quadril. Tive que operar, inclusive, depois, tive uma lesão do labro. Deu trabalho. E recentemente, o Fabiano, inclusive, fez a minha reabilitação na época, né? 2009, faz tempo. Tô até careca. Né? E hoje meus filhos fazem judô, fiz questão de colocá-los no judô. Você tá treinando onde, Chicão? Eles estão treinando com o Marco Aurélio na frente do... o Budi? Do abraço, Budi. O Budi é amigo meu. Sim. Eu acho que o judô ele tem uma filosofia muito legal, assim, de respeito ao adversário. E assim, o que eu acho muito legal do judô é que você aprende a não se machucar. Você aprende a cair, aprende a rolar. E eu falei para meus filhos, vocês vão fazer 2 anos de judô, se vocês quiserem parar depois param, mas faz 2 anos para pegar pelo menos a base do judô, a maneira como que cai e tudo. O menino tem um bom potencial, ele gosta. Ele gosta. A menina já nem tanto, mas pelo menos está treinando, para mim já está suficiente. É o que eu falei, foi legal você falar isso, porque no outro podcast de skate que a gente fez, a gente falou que toda criança devia fazer judô, porque para cair de skate você precisa do rolamento. Exato. Você evita muita lesão, cara. No futebol, o Marco brincou, não tinha que fazer judô, porque ele tinha que aprender a cair. Eu cara dar uma cama de gato, você não sabe cair, você cai de cabeça, você cai de coisa. Então, isso que você falou é importantíssimo. E as crianças têm que ter uma base, uma estabilidade. Perfeito. Eu falo que até brinco, a brincadeira de sumô na escola devia ser feita. Aquela rodinha pra você não tirar a criança do círculo. É legal, né? Porque você fica lá jogando pra lá e pra cá, é equilíbrio, cara. É equilíbrio e estabilidade. Você ganha a propriocepção e força na musculatura que estabiliza a sua perna. Fora que uma coisa bem legal também, né? Que volta lá do Adriano e do Lucas, assim, a questão de disciplina, né? Assim, a pessoa ter mais você forma caráter, você vê. Geralmente, dificilmente ser uma pessoa que fez esporte a vida inteira partir pro lado de droga. Exato. Ele não ser alguém na vida. Sim. Difícil ver uns amigos nossos, tudo se formou, tudo tendo profissão. Exato. Eu sou grato, igual eu falei, a faculdade eu ganhei por causa de bolsa atleta. Cara, essas coisas aí é coisa que você vai adquirindo. É chato você treinar todo dia, tomar bolachada todo dia, você bagunçar para dar uma finalizada na sua perna. Mas, cara, é disciplina. Hoje os pais não fazem essa disciplina. Exato. E, por exemplo, as outras vantagens do esporte. Foi feito um estudo comparando pessoas que praticam esporte e usam antidepressivo. O esporte ele teve 1,5 vezes mais potência em melhorar a depressão do paciente do que qualquer antidepressivo que você possa imaginar. Cara, salva pessoas. Sim. Na pandemia salvou pessoas, cara. Na pandemia o pessoal ficava preso em casa e falou, pode fazer o quê? Vou caminhar, vou fazer de bicicleta. Começou a montar as coisas em casa pra fazer. Salvou a galera, velho. Ironicamente, fecharam a única coisa que é muito saudável, né? Fecharam a academia. Isso foi o pior. Ironicamente, fecharam o negócio que o João Dória fechou. Ironicamente, ele foi lá e inaugurou a academia do palácio dele. E ele podia usar, né? Sim. Então, isso foi foda, né, cara? Então, a pandemia foi um negócio muito chato, desagradável. Pra educadores físicos, né? Sim. Os caras... Foi uma profissão que sofreu demais, Sofreu demais, cara. Educador físico e pessoa do meio artístico. Sim. Não falo pessoas igual, tipo, dupla sertaneja famosa, não. Pessoas do meio de circo, médio pra baixo. Cara, circo. Né? Cara, os caras sofreram demais. Então é uma coisa que a atividade física mostrou que a imunidade do cara vai lá pra cima. Exato. E produz tudo. Aí o Chicão fez judô, entrou na faculdade de medicina da PUC, né, Chicão? Com 17 anos. 98. Caramba. Você já veio da família de minha mãe é médica, ela é professora da Unicamp, de patologia. Inclusive eu ia fazer pato. E aí quando eu estava no 5º ano... Eu falei que ele é meio clínico, tá vendo? Um pouquinho. E aí quando eu estava no 5º ano, entrei numa cirurgia com o Dr. Marcelo Krumfli. Aliás, um grande abraço, Esquela. Faz parte. E ele que me envolveu na ortopedia. Ele foi por causa dele que eu... falar com você? O jeito sutil dele. Ele falou pra ele que soubesse, não tinha deixado eu entrar na medicina, na cirurgia dele. Não tinha.
foi por causa dele que eu resolvi fazer ortopedia. Não me arrependo, gosto muito da especialidade. É uma área que está só crescendo, principalmente por causa do envelhecimento da população. Acho que muita gente vai precisar de ortopedista em breve aí. Mas é uma área muito gostosa, assim, porque a gente consegue entregar resultado para o paciente. Gente, para quem não sabe, são 6 anos de medicina. O cara faz mais 3 de residência em ortopedia. E mais um ou 2 anos de especialização. Então são 10 a 11 anos de estudo, né, cara? Então você fala, o cara... Não, são 11 anos que o cara se prepara para começar a atender, para começar a ser alguém, até reconhecer o nome do cara, até ter a clientela dele. Exatamente. É um negócio... Não é fácil. Não é fácil. Então, quando o cara fala, o meu valor é tanto, valoriza as pessoas, porque não é qualquer um que chega e... Eu vi uma amiga hoje, ela falou assim, ela é pediatra, né? Ela colocou assim, ela compartilhou de um cara, deve ter feito medicina, falou assim, o que mais me machuca é minha mãe falar que a criança sai à noite, toma friagem, toma chuva, vai pegar gripe. Aí ela fala, mãe, meus 6 anos de diploma, meus 4 de pediatria não vale nada, né? Fica igual quando eu escutar alguém da família de família, alguém fala, toma isso. Nem fala, toma isso. Toma um cataflão. Agora a novidade é o flor do elefante. Você já ouviu falar da flor do elefante? Não. Flor do elefante é novidade, velho. É o que tá no auge agora, tem das vizinhas. O negócio baleeiro lá, a pomada baleeira também, o pessoal tá falando bastante. Esse é o auge da vizinhança. O elefante, o que é a flor do elefante? O pessoal tira um óleo, não sei, da flor, passa na lesão. Fala que cura tudo, né? Cura tudo, velho. De câncer até um encravado. Acho que foi um negócio legal. Aí depois que eu fiz reconstrução articular, foi em Curitiba, você fez? Fiz lá com o Paulo Alencar, no HC lá do Paraná. Aí ele voltou, aí começou a atende Paulinho, atende Campinas, no Shopping Dom Pedro, no CTO. Eu vi que os caras fizeram o repost, legal, obrigado CTO. O pessoal do CTO foi bem legal, repostou, marcou a gente. Sim. Foi bem legal. E aí, Chicão, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que ninguém... Vai ter cura para artrose? Então... A gente espera que sim, mas os estudos ainda estão bem iniciais, assim. Na verdade, fazer cultura de cartilagem não é difícil. Isso aí já tem boas técnicas assim para você construir cartilagem. O problema é fazer ela grudar no osso. Isso é uma técnica que ainda não existe nada que faça isso aí resolver. Então, muitas vezes o paciente tem lá uma lesão cartilaginosa grande, nem é cirúrgico, por exemplo, para colocar uma prótese, só que o problema é você conseguir pegar naquele defeito e você conseguir grudar uma cartilagem. Existe uma técnica, você abre, tira um pedacinho da cartilagem do paciente, coloca em cultura, você consegue criar uma placa desse tamanho de cartilagem. Se ela quiser. Cresce. O problema é fazer ela grudar no osso. Isso é uma técnica que ainda... Você pode revestir o ferro inteiro, mas se não grudar, não vai servir para nada. Aquela cartilagem vai soltar de um jeito ou de outro, então essa é a maior dificuldade. Tem muito estudo saindo e a gente espera que em breve apareça alguma coisa. A previsão é que em 10 anos saia alguma tecnologia em que você possa fazer uma reconstrução biológica e não artroplástica das articulações, né? Vai quebrar o seixo, cara. Mas até lá eu já tô velho, né? Já tá parando. Né? Eu vou colocar um desafio aqui. Quem vai sair primeiro, a cura da artrose ou o câncer, velho? Acho que sai da artrose primeiro. Né? Você acha? Cara, tem muito mais, assim, né? Igual o Chicão falou. Por exemplo, mosaico, cara, faz, sei lá, tentaram. Resultado ainda não é satisfatório. O que segura mosaico é o tecido fibrocartilhoso forma em cima, né? Porque não pega. E outra, né? Que acontece que o Chicão falou, você tem que tirar um pedaço ósseo, entendeu? Aí tudo bem, a cartilagem já tá lá. Mas assim, agora você pegar no defeito, né, com um draw mesmo, pegar, revestir e ali, grudar, sei lá. Fazer um cimentinho que gruda. Ia ser o ideal, mas não tem. E é interessante, o Dr. Lucas Maia, quando veio também, assim, a profissão da medicina, principalmente ortopedia, assim, sempre se renova, né? Eles sempre estão buscando técnicas novas. Por exemplo, na nossa profissão hoje, a gente continua meio que, basicamente, as mesmas técnicas de 10, 15 anos. Só muda o conhecimento, né? Muda, né? Hoje, o que a gente aprendeu, né, sobre as patologias e como tratar. Mas, assim, a gente não tem nada de novo, né? Uma soltura, uma massagem terapêutica. Não mudou. Muda o nome. Muda. Os caras mudam o nome. Exatamente. Passa a liberação facial. Eu cheguei pro Will e ficou bravo comigo, né? Você já assistindo. Falou, Will vai pro Rio de Janeiro na maratona lá, né? Aí tava treinando a mulher ontem e falei, Will, vai ter a caborinha de massagem. Massagem então. Liberação facial. Tudo
tudo igual, não muda, né? Não, mas você vê evoluindo, você vê tipo assim, eu peguei a época que começou a artroscopia de quadril, né? Hoje a artroscopia de quadril já evoluiu muito mesmo. Já é um pouco melhor bem vista, né, Chicão? Eu fui submetido a um, né? Ela bem indicada, ela é bem. bem feita, né? Agora tem umas indicações aí que não. Que daí o cara tá treinando, não tá fazendo. Mas a gente vê evolução demais. A artroscopia, a cirurgia de joelho hoje, por exemplo, difícil ter sucesso, né? Um cruzado. Eu ainda sou meio, assim, eu sei que a ciência mostra que é bom, mas eu sou meio pé atrás com a sutura de menisco ainda, velho. Eu acho que o pós-operatório enrosca, cara. Esse caso que eu tô atendendo, ele não pode pisar, não pode, associado à inibição artrogênica. Mas eu acho que ainda aquela seta não é feita pra ficar lá, aquela sutura, eu acho que enrosca ainda, cara. Eu briguei o dia com o Nunes, velho, o Gustavo, mas cara, eu acho que enrosca, velho. Assim, é que aí... Salvo um pedaço do menisco, não, então, o que tem que olhar é que assim, para um lado é bom, para o outro nem sempre... O paciente. Então, não, tô falando pra gente, quando a gente reabilita, é mais complicado, é muito mais demorado, né? Fazer descarga de peso, né? Você tem que... E aí, às vezes, pode ser... Teve um rapaz que ele fez uma sutura lá em 2014, ele fez a sutura... Pô, a gente teve todo o cuidado, tudo, ele fez a ressonância, a sutura não pegou, cara. Não pegou, cara. Foi na área errada, né? Não sei se foi na área errada, não lembro agora quando foi, mas pô, foi um... Sutura de menisco ainda tá bem difícil, né? E o que tá vindo de novo? Acho que não tem alguma coisa que tá vindo de novo? Bom, nas próteses de joelho, agora a fixação não cimentada tá entrando com um pouco mais de força. É uma fixação já direto no osso? Ela é uma prótese que ela é porosa e você coloca ela, posiciona direto sobre o osso, assim. O quadril, na verdade, ele teve um salto quando foi feita a fixação não cimentada, isso aí em década de 80. A cirurgia é muito mais rápida, na verdade. E o resultado dele é mais preditivo. Você tem... Fresa, bate, e acabou. E a prótese de joelho vai. E uma coisa que está vindo muito agora em prótese de joelho são os pacientes com alergia. Isso é uma coisa que está vindo com muita força. Alergia? Alergia ao implante. Alergia? Olha, isso é novo. Isso aí, eu fiz diagnóstico em 7 pacientes aí nos últimos 8 anos aí, quando eu comecei a investigar mais isso aí. Graças a Deus é raro, mas hoje em dia se considera que boa parte desses 10 a 15% dos pacientes que têm alguma insatisfação com a prótese, na verdade, por uma questão alérgica. Caramba, essa é novidade, hein, galera? Os casos quando o paciente tem uma alergia assim muito intensa, em geral o joelho fica duro, aquele paciente que sai da cirurgia com 0 a 130 graus de movimento. O tratamento você tem que trocar prótese. Não é um normal, convencional? Você tem que trocar a prótese. É igualzinho aquela mulher que ganhou um brinco lá da avó quando tinha 2 anos de idade. Usou a brinco a vida inteira. Quando chega com 40 anos começa a ter uma alergia ao brinco. Enquanto você não tira o brinco, não resolve. E existem hoje as próteses hipoalergênicas. Existem hipoalergênicas. Nós temos duas tecnologias no mercado, né? Tem aquelas que levam ao revestimento de dioxínio, e é uma prótese preta, inclusive, né? Então, eu fiz uma prótese dessa recentemente, o paciente era ponte pretana e ficou todo feliz. Tem uma prótese preta e branca no meu corpo aqui. É da pele até o osso agora. E tem as próteses de nitrito de titânio, elas são douradas, são muito bonitas aí. E eu fiz a troca de 3 próteses por alergia, os pacientes, graças a Deus, evoluíram bem. Uma, mais ou menos, ela estava com 0 a 20 graus de movimento, foi até uns 50, assim. Mas pelo menos ela não tem mais dor. Então ela não é uma fibrose, é uma alergia. É uma alergia. O processo alérgico faz uma deposição de fibrose dentro do osso que causa a perda de movimento. E qual que é a média de idade desses pacientes? Assim, variado? Prótese de joelho, em geral, a gente faz em pacientes mais velhos, né? Mas quando você vai ver os estudos, 90% é mulher. Mas esses pacientes que você trocou a prótese mais novos? Não, todos mais velhos, assim, tudo após 70 anos de idade. Assim, entendi. Né? Cara, que interessante, cara. Essa é uma parte que está pegando bem, assim. Lá nos Estados Unidos, eles ainda não estão indicando fazer screening de rotina para alergia, mas se orienta a fazer pelo menos uma anamnese. Então, o paciente, por exemplo, chega aquela mulher que não está com brinco, não está com anel, não está com colar, já pode ter certeza que provavelmente essa aí tem alergia. Virou red flag. Eu tive uma paciente que foi igualzinho. Ela chegou, vi que ela não usava brinco, falei, vamos fazer o teste positivo para níquel. E a gente fez uma prótese hipoalergênica dela. Você faz o exame para ver se... Exatamente. Cara, que interessante. Mas pouca gente faz isso. Faz o PET teste. Você manda pro alergologista, ele faz o teste. Quem até hoje faz isso? Ninguém.
É que assim, por exemplo, eu perguntei da idade, porque a minha filha mais nova nasceu na pandemia e outra, ela nasceu com alergia à proteína do leite da vaca. Eu nunca tinha ouvido. Então assim, ela não podia, a mãe dela não podia nem tomar leite, nada derivado. Exato. Era, não, nada, teve que trocar talher, tudo, é uma coisa nova. E aí, recentemente, você vai conversando com mais crianças nessa Mas faixa não vai etária. voltando? Até os 2 anos tem uma chance de ter cura, E ela entendeu? Voltou assim, pode comer queijo, tudo. Só que o problema ela é alérgica a outras coisas também. Então assim, ela continua sendo alérgica. Então, por exemplo, se ela um dia precisar, espero que não, né? Com o pai fisioterapeuta, se ela precisar de uma prótese, é porque o pai falhou, né? Cada diferença de pau. Mas o pior de tudo é o paciente que está bem e desenvolve alergia tardia. Essa é a pior. Eu tô com uma paciente lá de Paulínia, inclusive. Eu vou trocar a prótese agora mês que vem dela. 10 anos a prótese, tava ótima. 1 ano atrás começou o joelho inchado, dor, perda de movimento. Aí você faz punção negativo para infecção, faz cintilografia. E o que chamou a atenção quando eu fiz o exame dela? A tíbia é de titânio e o fêmur é de cromo cobalto com níquel. A captação era só no fêmur. Caramba. Aí quando eu olhei isso, eu falei, será que essa mulher desenvolveu uma alergia cardíaca? Isso é muito raro, né? E no final eu pedi o teste, níquel 4 cruzes. Então você tem que trocar por uma prótese sem níquel. Então, mas isso que é legal, né? Porque assim, por exemplo, que ele falou, se chega uma paciente que a gente está tratando, ou, eu fiz há 10 anos a prótese e o joelho está inchado. Cara, o que a gente pensa? Tá fraco. Ou tá infecção, né? Uma infecção, manda. A maior indicação é inchaço e dor ou só inchaço? Inchaço, dor e perda de movimento. É tipo porta-fibrose mesmo. Exatamente. Olha lá, Fabiano, manda um abraço pro Daniel Guedes, que vai vir daqui a pouco. Tá Doutor Daniel Guedes, grande abraço. 6h30, 7 horas começa o Podfísio do Dr. Daniel Guedes. O Will elogiou o Chicão, né? O Will foi o Chicão. Ele consertou o dedo do Will. O Will fala que é goleiro aí e tal, mas tá com a forma ruim. Não, ele fez a unha e aí infeccionou. Tirou a cutícula. Pô, Chicão, então, cara, que interessante, velho, isso que você falou agora. Pra mim é um negócio, uma novidade, sim. Eu, assim, não que eu seja experiente com isso tudo, mas... Cara, mas você tem quantos anos de formado, Fábio? 3. Cada perna e cada braço. Cara, eu formei em 2004. Então, cara. É igual eu. Você formou na faculdade. Eu formei em 2003, cara. Eu formei em 2004. 20 anos. Não, mas olha que legal, 20 anos atrás. Não sei, ninguém falava sobre isso. Mas nem um ano atrás eu acho que falava sobre isso. É uma coisa que começou recente mesmo. Eu vi hoje, entendeu? Alergia, né? Isso aí os planos não cobrem. Você tem que ter o bolso do cara. Esse é o pior. Porque coisa não. Como chega, vai justificar, é uma prótese hipoalergênica. Mas essa prótese a outra custa 20, você custa 50. Ela é bem mais cara. E aí? Caramba. E o pior é que ela solta mais rápido que as próteses convencionais ainda. Esse é um outro problema. Então assim, a única vantagem é não dar alergia, né? Mas ela é E como é que ela você tem um alega estado isso, pior do né? que as Vou próteses fazer um convencionais. preventivo com dexametasona. É foda, né, cara? Não, mas é bem interessante essa parte, né? O que é legal, né, o Chicão, é que além de ser ortopedista, ele tá indo para uma área nova, que é legal também, a parte de dor. Não, ele tem experiência com a maioria de patologia, né, velho? Eu não vou sair da ortopedia, na verdade, é uma ferramenta a mais para você dar para o paciente. Você tá falando, mas é outro. Não, mas você tá buscando mais informação. Mas né? o campo de informação dele é muito legal, grande. muito Porque legal. assim, ele pega cutuca lá um pouco a mãe dele, vai buscar a mãe. Você já ouviu falar disso aqui? Ô mãe, a cartilagem cresce lá na patologia, né? Cresce. Aí já tem uma informação maior. Futuramente vai chegar o que eu posso fazer para antecipar isso aí? Pode ser um pioneiro de muita coisa. Igual da prótese de alergia, pra mim. Os Estados Unidos falou, eu não preciso escutar. É uma coisa bem recente mesmo. Então, você é pioneiro. Mas assim, onde que. Porque se é novo, assim, onde que tem referência? Tem alguns artigos aí, uma meia dúzia na literatura. Mas não é. Então você tá indo ainda... na raça, você tá aprendendo meio que na. O primeiro caso que eu tive, o diagnóstico de alergia, se não fosse meu chefe lá da Espanha, o Ribas, eu não tinha feito o diagnóstico. Foi ele que me ajudou. Você conversou com ele? Eu não consegui resolver o problema do paciente, mandei um e-mail para ele. Assim, aí ele mandou um artigo para mim e falou: acabaram de publicar isso aqui. Aí você vai ler. Fresquinho. Aí você começa a ir atrás aqui de Campinas quem fazia o teste, né? Aí encontrei o Dr. Antônio Condino, aliás, um grande abraço. De onde ele é? Ele é de uma clínica ali no Guanabara. E aí a gente conversou com ele e falou: eu faço esses testes, né? Aí quando veio, positivo. No final o Ribas tinha razão, que era uma alergia desde o início. Né? Eu demorei 2 anos para fazer o diagnóstico do paciente, viu? Sofreu esse paciente. Mas era uma coisa que ninguém fazia, né? Então, não, é muito novo. Novidade, primeira mão aqui no podcast, velho. É. No Podfísio. Sim.
Cortes, Hugo? Corte. Então, a diferença é atrasado nos cortes, Não, né? bem atrasado. Então, os últimos são da Cíntia, velho. Não, eu sou da Cíntia, no episódio 12. 12. Tem 10 episódios atrasados. Tem muita matéria pra soltar. Muita matéria, muita coisa. Poxa, e o que mais de novidade? É isso aí? O que mais? Essa parte de alergia. Uma coisa que evolui muito foi as próteses de ombro também. Que Prótese eu de vi. ombro. A Temos inversa, né? as próteses reverso de ombro, principalmente para paciente com lesão irreparável de manguito, ela está muito na moda hoje. Thiago tá fazendo bem. Thiago Regis, grande abraço, amigão. Foi do grupo do Chicão. Não precisa falar a cor do grupo. O grupo do Chicão era o... Não precisa falar. Pink Floyd. Esse grupo, essa época deles foi a melhor. Os caras criaram um grupo para cada tipo. Era uma cor para cada grupo. Assim. Era R1, R2 e R3. Velho, e criaram o grupo preto. O grupo preto era assim, 2 torcia pro Corinthians, 1 torcia pra Ponte. Daí virou o grupo preto, né? Aí tinha o grupo verde, porque... porque... é médico da Ponte, né? O Felipe Abreu, grande abraço. Chamei, já tá me devendo, furou comigo, filho da Ponte. Eu vou no estádio, já fico bem atrás dele e falo, ó, negão! Esse cara falou pra mim, você vai no cara de preto, caralho. Foi o apelido dele, mano. Apelido, pior que ele não... Sim. Ele não liga, sempre foi o apelido dele. Aí tinha o grupo verde, que é do Fábio. Fadiga, né? Era Parmeirense, São Paulino, o Fábio também. O Fabião tá bem? O Fábio tá em Itapira, largou praticamente a medicina aí. Tá só fazendo perícia agora, não quer mais saber de ortopedia, não quer saber de operar. Olha o Fabião, velho. Caramba. Casou agora finalmente, depois de 10 anos com a mulher. É mesmo? O Fabião, velho, foi assim, uma surpresa pra PUC. Que ele na residência, aquele cara sossegado, ninguém, perto tava bom, não brigava com ninguém. Foi fazer a prova da SBOT, foi no top 20 assim, do Brasil. Assim. No Brasil, velho. Do Fábio, caralho, olha o Fábio Colosso. Né? Era um cara assim, tranquilão, sempre dando risada, de boa. Né? Aí deu no que deu, né? Às vezes é por isso, né? Sossegado, e centrado também, né? Às vezes. Não, mas no começo, não ia querer mandar ele embora. Achava muito devagar, né? Achava devagar, já queria mandar ele embora. Ele ia andando devagar, aí parava, comia um negocinho. Suspendeu a cirurgia, Fábio. Pô, chefe. Desculpa. Desculpa. Esqueceu de pedir o exame, Fábio. Chefe, eu fiz besteira. Ele arrebentou na prova. Que legal, né, cara? É um cara muito bom, né? Capacitado demais, assim. Esse grupo também era o grupo verde, tinha o grupo amarelo, acho que não é isso? Deixa eu ver, era o Pink. Grupo rosa. Era o nosso. Thiago, Chicão e o André. Tinha o grupo preto, grupo verde, grupo amarelo, né? Tinha o amarelo também. Do Luiz Felipe. Luiz Felipe, o Dog. O Dog faz quadril também, né? Mas cara, foi bem. Ficou alguma coisa, falou não? Não, peraí, acho que eu não sei o que aconteceu. Acho que acabou a bateria? Não, sei lá. Mas se é do Instagram, não tem problema. Encerrou o seu ao vivo. É 1 hora o Instagram, tá certo. Pode Nossa, já deu 1 hora? Já. Caramba. Pode tirar, o Instagram é 1 hora. Bom, o que mais de novidade assim, que tem aparecido? Hoje em dia a Resurfacing está voltando com um pouco mais de força porque apareceu a Resurfacing de cerâmica agora. E faz o barulho mesmo? Faz. O paciente reclama, né? A prótese cerâmica faz barulho. Mas dura mais? Dura mais. Porque tem uns caras que até conseguem jogar alguma coisinha com a Resurface, fazer um tênisinho de dupla. O problema da Resurfacing é que o produto do desgaste da prótese ele é muito reativo. E aí é uma prótese que dura bem menos, né? Você pega uma prótese de cerâmica assim que você faz, o paciente assim tem 95% de chance de ela estar durando em 10 anos. O Resurfacing 80%. E quando você vai trocar a Resurfacing é um desastre. Porque normalmente você tem uma lesão muscular muito grande, né? Tem as lesões tipo alval, que elas destroem a musculatura. E às vezes você tem até dificuldade de estabilizar a prótese, porque você não tem mais um músculo para manter a prótese ali grudada entre os dois componentes, né? Então, o Resurfacing hoje em dia é uma indicação muito pequena, né? Homem, abaixo de 40 anos, esportista. Necrose a necrose não dá, acho que é uma coisa mais. Pois é. Então, assim, agora com a prótese de cerâmica, o negócio parece que vai voltar, assim, com um pouco mais de força, né? A prótese cerâmica você não tem esses produtos de desgaste, então ela tende a durar tanto quanto uma prótese convencional. E você tira bem menos osso. Então, teoricamente, é melhor para o paciente. Prótese de joelho é prótese sem cimento, né? Que está vindo com tudo agora. Estão aparecendo as próteses que você mantém o cruzado anterior também.
os dois cruzados. Né? Tem estabilização. São duas próteses que tem uma da Biomet e uma da Smith Nephew. São relativamente recentes, então a gente não tem tanto tempo de utilização delas. Aqui no Brasil não tem nenhuma das duas. Mas nos Estados Unidos estão falando muito bem. Teoricamente, o nível de função do paciente sobe porque é um joelho mais estável. Basicamente isso que nós temos de novidade aí de cirurgias aí do quadril e do joelho, né? Pô, que legal, cara, bastante. Não, mas só dele falar dessa alergia, cara, isso aí foi acho que a chave do podcast aqui, né, cara? Foi um negócio sensacional, cara. Você tem mais um assunto? Já passamos de 1 hora aqui, o Chão quer falar uma coisa? Acho que a gente já falou bastante aí. Fala muito mais também, o pessoal já daqui a pouco vai desligar aí. Galera, então, quero agradecer a presença do Chicão. Eu vou deixar o Instagram dele no link da página. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Nós vamos dar o vale pro Chicão do Casori. Vamos comer um sushizão hoje, vai ser bom, viu? Ganhou o kit do Que Sabor, com os bolinhos. Agora eu tô com uma churrasqueirinha nova lá em casa, daí você precisa ir lá, Fabiano, conhecer o apartamento. Você me convidaram lá pra ir lá, né, Chicão? Eu vou mesmo. É que o último churrasco que eu fiz não deu muito certo. Mesmo? Preciso colocar um exaustor melhor lá na churrasqueira, foi muita fumaça. E daqui o kit da Botica Artesanal, tem o C2, não sei se você vai precisar, você pode dar para algum paciente. Claro. O informativo, tem o livrinho da Bosch aqui, ó, que o pessoal pediu para mostrar aqui, falando um pouco do C2, né, tá vendo? Então, aí tem o... Pessoal, a Bosch fica no Alberto Sarmento, quem precisar de UC2, ômega 3, passa lá, tem o descontinho, tá bom? E tá aqui os kitzinhos pro... Você não quer falar o que o C2 fala, já que... Isso, fala aí, já que eu... deixa aí, fala do C2. Bom, o C2 basicamente ele é um suplemento que ajuda na reconstrução da cartilagem tipo 2, que é a principal da cartilagem, né? A gente sabe que... do colágeno da cartilagem, né? Que é o colágeno tipo 2, né? E hoje em dia a gente sabe que essa suplementação ela auxilia no turnover para você... manter uma saúde da cartilagem adequada. Então ele é um suplemento que ele é bem válido, praticamente não dá nenhum efeito colateral e ele ajuda bastante no controle da dor dos pacientes com artrose. Pode tomar contínuo, tem que parar? Pode tomar contínuo. Aí pessoal, então tá aí, a explicação mais viável que essa. Melhor explicação foi dele, né? Aí, tá assim. Beleza, galera? Obrigado aos patrocinadores, quer falar alguma coisa? Obrigado ao YouTube, tá crescendo muito, cara. Deu uma boa melhorada, né? Passamos os 500, então quase 550 inscritos, que é em menos de 6 meses, né? Isso aí é bem legal. Obrigado que estão no Instagram, obrigado do TikTok, obrigado do Twitter, Facebook, quem tiver assistido, obrigado a todo mundo, viu, galera? Coração, agora já tem outro, hoje por coincidência, vão ter 2 podfícios a partir das 6h30, 7 horas. Estaremos ao vivo de novo, Dr. Daniel Guedes, médico do ortopedista do esporte e médico do Palmeiras feminino. Então a galera palmeirense aí, as meninas que jogam futebol, que quiser saber um pouquinho sobre o futebol, como que é o futebol feminino, entra aí no nosso canal, vamos divulgar daqui a pouco, né? E vamos, valeu galera, obrigado. Beleza, valeu, obrigado. Um grande abraço aí. Um abraço.